Nós vivemos em uma estrutura capitalista, o capital nos trouxe até aqui dentro de relações sociais que estão muito arraigadas na nossa estrutura social e nós não temos como fugir dessa visão. E com a preservação do meio ambiente não seria diferente. Muito se fala hoje em comoditizar o ambiente, mas sem a relação do capital você não consegue manter nenhuma estrutura, nenhum projeto, nenhum tipo de preservação. Você ter simplesmente doações ou viver de doações não é o caminho. Isso está mais do que provado dentro de todos os testes e de todos os projetos que foram feitos até agora. Então, os projetos que têm sucesso são aqueles projetos que entregam resultado. Então, se você não tem um projeto que entrega resultado, um projeto ambiental que entrega resultado, você não consegue manter esse projeto por muito tempo. Esse é o maior problema de todos os projetos hoje em dia que estão caindo. Nós temos hoje uma exigência para a estrutura ambiental, social e de governança dentro das empresas. A governança sempre foi uma preocupação muito grande dentro de qualquer empresa em meio urbano ou até mesmo no meio rural, porque uma governança mal feita é falência da empresa. Então, a governança é um foco que sempre existiu e agora tem que estar associado a questões sociais e a questões ambientais. Isso é natural quando você evolui para uma sociedade de bem-estar social. Isso é muito natural, então você procura o bem-estar do meio para que esse meio, que inclui a população, que inclui o povo, esteja equilibrado e, por sua vez, consiga gerar uma economia estável. Por que nós estamos falando isso? Porque existe uma base de geração de valor no nosso país, que é um país muito rico. Eu conheço esse país de norte a sul, de leste a oeste, e essa base de geração de valor são os ativos de biodiversidade. É aí que nós queremos chegar. Então, existem ativos de biodiversidade que estão sendo ignorados, existem profissionais que com toda certeza poderiam estar recebendo muito mais pelo serviço prestado ou que já executaram esse serviço, mas não o certificaram. Existem padrões e metodologias de certificação que esses profissionais estão ignorando e que são capazes de fazer. Eles são capazes de fazer esse serviço. Não é um serviço complexo, em alguns casos, com uma semana apenas dentro de um estudo, dentro de um simpósio, em uma semana de imersão, esse profissional sai pronto para trabalhar com qualquer padrão, com qualquer metodologia, porque ele já está pronto, ele só não tem essa visão, ele não tem essa visão. E a partir daí ele consegue fazer certificações, tá? Ele consegue registrar tudo que ele está fazendo dentro de um padrão aceitável comercialmente e internacionalmente, seguir uma metodologia, que ele basicamente já segue metodologias de checklist, ele só vai adaptar alguns pontos, e executar atividades de mitigação. Então, isso se aplica a empresas privadas e isso se aplica a empresas de campo, ou seja, empresas ambientais. Se você tem estruturas do agro, eles necessitam disso ativamente. Você tem empresas urbanas, elas nos próximos 3, 4 anos vão demandar muito devido à legislação que foi aprovada. Então, existe um sistema brasileiro de comércio de emissões que vai solicitar compensações. Vai ter um sistema de trocas, onde vai gerar muito recurso. Você quer um exemplo prático? Olha como é que funcionam os CBIOS hoje. Eles funcionam muito bem, é um ensaio muito bem posicionado e existem outros títulos. Mas do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do que existe de valor dentro das propriedades e dentro das empresas urbanas. Algumas empresas urbanas prestam serviços ao meio ambiente e esses serviços, quando, volto a dizer, registrados e certificados, eles se tornam ativos negociáveis, ativos imateriais negociáveis de forma interbancária e que servem de lastro para a tomada de capital dessas empresas junto ao mercado. E em alguns casos, subsidiado. Então, onde é que nós chegamos com isso? Nós chegamos ao seguinte: a necessidade de profissionais, conhecimento de padrão, conhecimento de metodologias, você mantém a sua base de cliente, faz com que essa base de cliente tenha uma nova fonte de caixa dentro das suas respectivas empresas ou propriedades. Você aumenta o valor de propriedades dentro de qualquer bioma, então isso independe do bioma.
O setor em si, ele está muito aquecido e vai ficar muito mais aquecido. É um setor inicialmente aí algo em torno de 30 bilhões de dólares. É um setor que vai movimentar, já movimenta alguns bilhões em franca expansão e que envolve mais de 96 áreas do conhecimento. Você tem aí corretores de mercado financeiro, você tem um mercado financeiro no topo, que é o que faz as negociações, você tem projetistas, você tem engenheiros de todas as áreas, você tem técnicos de inúmeras áreas que podem atuar dentro desse mercado e que podem gerar valor para as suas empresas. Existe dentro das propriedades, a maioria das propriedades que nós conhecemos, e eles têm um problema, eles chamam de reserva legal. Essa reserva legal, ela não é um problema, ela é um valor agregado dentro da propriedade, que se registrado e transformado corretamente em ativo, ela vai passar a gerar valor. E aqui nós não estamos falando só de crédito de carbono. Muitos podem pensar, não, não é. Você tem o crédito de carbono como um produto, você tem certificações de métodos e processos que viram ativos, tá? Você passa a gerar ativos com essas certificações, e você tem produtos ali dentro, você tem commodities que podem ser negociadas, são as chamadas commodities verdes. Então nós estamos chamando para uma economia verde, que está na sua fase final de transição, é ela que vai assumir. Ela precisa de um elemento garantidor, esse elemento garantidor são esses ativos. Aprender a gerar esses ativos, aprender a operacionalizar esses ativos, aprender a trabalhar com eles e gerar valor dentro de projetos que te mantêm ligados a ele por 25, 50 anos. Tem esse outro ponto, esse é um ponto crucial para as empresas e para os técnicos, porque em qualquer escopo ou em qualquer tipo de certificação que você for se basear, você tem uma renovação. Uma renovação que é anual, que pode ser a cada 2 anos, bienal, ou pode ser a cada 3 ou até 5 anos. Depende muito do padrão escolhido. Então, o que tem que estar na mente é especialização. Você tem que ter uma extensão no seu conhecimento, um conhecimento que é público hoje em dia. 2, você tem que atuar com esses clientes que já existem. E 3, a questão de comercialização. Na maioria dos casos, o ideal é começar ao contrário. Ter quem necessite daquele material em um contrato de longo termo com quem necessite, que é a empresa, a instituição que necessite, você iniciar o trabalho. Então, você já inicia alavancado, você já trabalha alavancado, você já tem os valores garantidos e, a partir daí, você tem produto todo ano para negociação. Um produto que está sendo deixado de fora, está sendo deixado na mesa, por alguns detalhes. Esse é o nosso foco, essa é a nossa atividade. Tem muito mais o que se falar sobre isso, porque você tem atividades ímpares que você pode exercer dentro dessa segmentação. E o que é necessário, o que basta e o que é necessário nesse momento é você entender, é você aprender e você passar a executar. Dentro de um time, dentro de uma integração, ninguém consegue fazer só. Você precisa integrar pessoas, você precisa integrar profissionais, integrar setores, você vai integrar setores para você alcançar o seu objetivo final.